A Doença do Outro é uma peça, né? Um texto que eu escrevi, que ganhou o edital de dramaturgia em pequenos formatos do Centro Cultural São Paulo, aqui em São Paulo, que é um edital muito, muito querido, assim, muito importante na cidade. É sempre bom falar, porque os editais, né, eles estão sempre aí ameaçados de extinguir. Porque é o único edital que premia o texto, um texto, né, que premia dramaturgia na cidade inteira. Não temos outro nessa categoria. A gente tem editais que premiam um projeto, uma peça, mas esse é um edital que premia o texto. Você manda o texto e é o texto que é escolhido para ser montado. Então eu ganhei esse edital. É uma peça que eu chamo de peça palestra, né? No sentido de que é um espetáculo que se constrói, uma dramaturgia que se constrói ali a partir de alguns conceitos que eu vou trazendo, que eu vou pegando, né, me apropriando de outras discussões e aproximando esses conceitos da vivência de um corpo vivendo com HIV. Né? Então, a peça é uma tentativa de falar sobre o HIV e os estigmas que envolvem os corpos positivos sob uma perspectiva artística, né? Pensar de como que o teatro e a arte, com as suas ferramentas, né, com o seu discurso próprio, pode contribuir para arrefecer, né, para tentar aí, dissolver esses estigmas que duram tanto tempo. Né? O HIV/AIDS tem uma história longa, né, são 40 anos, e a gente ainda percebe que, do ponto de vista social e afetivo, esses estigmas estão bem vivos, bem arraigados aí nesse tecido social. Então a peça é essa peça palestra que, obviamente, se apropria também dos próprios códigos da palestra, né, da ideia do senso comum do que é uma palestra, o palestrante, a mesa, o microfone, os conceitos, mas que durante a peça, durante o decorrer do espetáculo, essa palestra vai se apropriando dos signos teatrais, vai se transformando numa outra coisa, que aí também não quero dar spoiler, porque tem um final que tem a ver com toda a discussão que eu vou levantando, né? Um convite, na verdade, a essa plateia. Uhum. Já que você falou sobre final e discussão, alguns espetáculos fazem isso. Você pretende fazer, ou já vai fazer, um bate-papo depois do espetáculo com os espectadores? Então, a gente fez... A Doença do Outro está começando, né? Tem uma vida ainda bem curta. A gente estreou presencialmente, né? Porque o edital nos propôs isso, né? Uma estreia presencial e depois uma estreia virtual, que é a que vai estrear hoje às 20 horas. E a gente fez 6 apresentações apenas, né? Foi uma semana direta, assim, de terça a domingo, todos os dias. Foi a primeira vez que a gente também estava voltando para o teatro, eu estava voltando para o teatro depois de quase 2 anos, né? Por conta da pandemia. Muitas pessoas que foram assistir também estavam voltando, então tinha ali uma emoção própria ali, né? No meu caso, de reencontrar de novo esse lugar que é a minha casa, mas que a gente foi obrigado a desabitar, né? A deixar abandonado aí durante quase 2 anos. E aí, nessas apresentações, não tinha como ter bate-papo por causa da estrutura do espaço. Uhum. A gente fazia peça e acabava a peça, a gente tinha que sair por conta até dos protocolos, né? Uhum. A gente estava ali no momento ainda pré-Omicron, a Omicron não tinha ainda chegado, que foi início de dezembro, mas, enfim, a gente estava seguindo todos os protocolos lá, com máscara, comprovante de vacina. E aí, agora, nessa temporada virtual, a gente teve uma série de discussões, assim, o que a gente queria com essa temporada virtual? Tipo assim, nossa, que preguiça um pouco voltar para o virtual depois de ter estreado presencialmente. Então, a gente pensou em algumas coisas. Uma que é uma sensação muito minha, assim, é de que as pessoas estão muito exaustas de assistir coisas online, né? Acho que a gente vem aí de um tempão e essa reabertura aí no final do ano, os teatros estão voltando a funcionar, mesmo com esse momento delicado que a gente está vivendo de alta transmissibilidade, mas ao mesmo tempo com uma parcela significativa da população vacinada.
a gente vê que as estreias estão acontecendo, as peças estão acontecendo, voltamos a reduzir público, mas está rolando na presença. Então, a gente resolveu fazer um produto que não é a peça, né? Quer dizer, a gente está chamando de versão peça-filme, no sentido de que ele é menor. Então, eu atuei ali dentro da dramaturgia para fazer uma espécie de versão redux, que eu chamo, né? Então, a peça tem 1h e 5, e essa versão peça-filme tem 30 minutos. Mas é uma versão que você consegue acompanhar um fluxo dramatúrgico, né? Um fluxo narrativo que dá conta de você entender os caminhos que eu quero fazer com a peça, né? Na sua versão presencial. E a gente também usa os elementos da peça, mas a gente fez uma filmagem extra, né, num dia no espaço, com outros ângulos, com outros enquadramentos, pegando outras partes, né, pegando a plateia vazia, mas a gente está ali usando todos os elementos, a cenografia, as projeções, o figurino, o texto, né, que é feito de partes, mas a gente não entrega esse final também. O final da versão peça-filme é diferente da peça, porque o final da peça, presencialmente, ele faz sentido na presença dos corpos ali diante de mim, e o que eu convido esses corpos a viverem e a experimentarem. E aí, nessa versão online, eu também não queria fazer isso, né? Quer dizer, é um material gravado, né? A gente fez isso, editou, tal, tá tudo bonitinho, que vai ser exibido todos os dias de hoje até domingo, sempre às 20 horas, ali pelo YouTube do Centro Cultural, numa espécie como se fosse teatro mesmo. Se você não consegue ir hoje às 20h30 vai ter acabado, você só consegue ver amanhã de novo às 20. Mas eu não queria fazer isso depois que as pessoas assistissem, entrarem no link do Zoom para fazer uma conversa. Então, em março, eu vou fazer uma nova temporada presencial. Agora mais longa, de 3 semanas, ali no Teatro de Container, na Companhia Mungunzá, e na sequência, no final de semana seguinte, que é o último de março, a gente vai fazer no Centro Cultural da Diversidade. E aí, nessa temporada presencial, já tem um bate-papo programado no Centro Cultural da Diversidade, e provavelmente algum dia ali da temporada da Mungunzá eu também vou fazer um bate-papo depois, assim. Mas a peça termina de um jeito que as pessoas podem conversar com, né? E aí também essa estreia de uma semana intensa, eu recebi muita informação, assim, muita coisa foi dita assim no final. Então deu para a gente sentir bastante de como que a peça chega, o que ela provoca, sabe? É bem interessante assim perceber. E você pretende fazer turnê com ela, passar por outros estados, ou por enquanto não? Ai, Felipe, olha, pretender, claro que a gente pretende, mas a gente vive no Brasil, né? Então, assim, o que a gente deseja já se choca com o problema que é o Brasil, né? Com o problema que eu digo que é esse país, que a gente está, esse momento histórico político que a gente vive de sucateamento da cultura, de perseguição aos artistas, de um projeto político muito claro, que vilaniza os artistas, né? Que acha que os artistas na verdade são vagabundos e que não trabalham. Então tem um processo aí de sucateamento que cada vez mais dificulta isso, né? Então, se você ter uma ideia, a gente não tem um edital de circulação pelo país, um edital público não existe, né? Você tem que inscrever na Lei Rouanet, esperar empresas e tal. Agora, a gente está começando e, obviamente, é um projeto que eu quero fazer muito, porque foi muito difícil levantar essa peça, né? Quer dizer, pela temática, a gente também eu tenho uma consciência que é um tema espinhoso, assim, de que, primeiro, muita dificuldade em fazer as pessoas que curam arte nesse país, né? Que de alguma maneira, através de editais públicos ou através de entidades privadas, né? Ou público-privadas como o SESC e tal, a imensa maioria das pessoas, não todas, obviamente, elas têm uma dificuldade de entender que o HIV pode ser um tema para ser explorado pelo discurso artístico. Então, tem uma tendência de achar que é uma peça didática, deve ser alguma coisa meio panfletária, alguma coisa de discurso de prevenção. Não é nada disso, né? Porque exatamente a minha pesquisa tem a ver com isso.
tem a ver com... Eu não quero falar sobre do HIV a partir de uma perspectiva da saúde, de uma perspectiva da ciência ou de uma perspectiva de políticas públicas. Não. Eu estou falando através da arte, usando as ferramentas da arte, né? A arte, ela tem uma intenção muito, muito clara, uma ambição, na verdade, e uma intenção de provocar deslocamentos, de provocar inversão de olhares, né? Tentar olhar uma realidade de outra forma, de outro lugar. E aí, para isso, ela tem umas ferramentas próprias que a gente vai conduzindo, né? E construindo no nosso discurso um certo percurso ali, né? Eu sempre brinco que a arte é uma elaboração de discurso. E é sempre uma tentativa. Então, foi muito bacana ter ganhado esse edital, porque é um edital que é muito concorrido aqui em São Paulo, né? Por isso, porque é um único edital de dramaturgia, e porque foi um sinal ali, né? Depois de vários nãos, né? Eu estava quase já montando a peça, entendendo assim, não, eu vou montar na raça mesmo, isso ia prejudicar, a peça não seria o que ela é hoje, obviamente, mas e aí foi o último edital que eu falei, bom, eu vou escrever aqui, se eu não ganhar, eu vou ver o que eu faço eu mesmo com a peça. E aí teve esse sim, que é, de alguma maneira, um alento, assim. E aí perceber também o olhar de algumas pessoas, alguns críticos, alguns jornalistas que foram nessa semana, de pessoas do teatro, mesmo amigos e pessoas que eu não conheço, me fazem acreditar que a peça tem um lugar aí, que ela chega, que ela consegue ser bem-sucedida. Eu não gosto dessa palavra, mas vou usar ela mesmo assim, ser bem-sucedida nessa intenção e nessa tentativa que toda arte tem, que é de produzir ali um deslocamento, apontar aí uma nova forma de olhar e contribuir, né, para essa discussão que eu acho que é muito importante, de pensar como a gente pensa a ideia de doença, entender que a doença é uma construção social. Nesse momento, inclusive, a peça ganha uma outra conotação, que é uma coisa que eu não tinha uma intenção, né? Mas fazer ela dentro, né? Fazer uma peça que fala sobre um vírus e uma pandemia que produziu tanta estigmatização social dentro de uma nova pandemia que nos obriga a pensar uma série de coisas que estão ali na peça, né? Então, o que eu estou falando ali na peça, as pessoas estão pensando isso há 2 anos. Isso invadiu as nossas vidas de novo, né? A ideia de doença, a ideia de culpabilizar o doente, a vítima da doença se tornar culpada também, porque traz dentro dela o agente causador. É muito complexo, né? A ideia de vírus, de imunidade, está tudo ali na dramaturgia. E aí eu acho que ganha uma outra camada que não estava prevista por mim, né? Porque também o discurso artístico é isso, né? O artista vai lá, constrói um negócio e quando aquilo ganha vida, né? Tem outras possibilidades de leituras, né? Que o mundo e as pessoas que entram em contato com aquela obra vão produzindo, que ele nem pensou. Hoje fala-se muito sobre desconstrução. Fala-se sobre desconstrução o tempo todo. Você, mesmo tendo a vivência que tem, a experiência que tem, você até hoje se vê sendo desconstruído aos poucos quando está inserido esse tema? Sim, sim. Eu acho que a desconstrução, para mim, é um gerúndio, é um eterno gerúndio, né? Você não existe uma linha de chegada, né? Tipo, você acorda um dia e fala, não, agora eu cheguei à linha de chegada da desconstrução. Desconstruído, não tem uma linha para chegar. Eu acho que a gente está se desconstruindo, e sempre que a gente se desconstrói, a gente descobre uma outra camada para se desconstruir, exatamente porque, para mim, desconstrução tem a ver com um mergulho não só para dentro de você, mas para dentro de uma série de questões que estão postas no mundo e que nos ensinaram a não olhar para elas, ou olhar para elas de uma outra forma, né? Então, desconstrução, para mim, tem a ver com encarar essa norma, a normatividade, né? Essa estrutura hegemônica que a gente vive, que se acredita muito natural, né? Que se vende como o natural, o normal, mas que é uma ficção. É uma ficção assim como qualquer outra. Então, se desconstruir, eu acho que tem a ver com você entrar em contato com
as outras ficções que você quer construir para você, né? E aí eu acho que é um caminho sem volta, porque é uma cebola, você vai descascando ali, né? Porque você vai... Aí você entra em contato com alguma coisa e fala assim, nossa, é isso, mas também tem isso, porque a complexidade ela vai se colocando ali. E eu acho que, por exemplo, com relação ao HIV, como que isso entra no meu trabalho artístico, né? Obviamente através de um atravessamento pessoal, como 99% das pessoas que falam sobre HIV nos seus discursos artísticos, o que é uma questão já para a gente pensar, né? Porque já coloca o HIV como um assunto que parece que só pode ser pensado e estudado e friccionado com a arte ou com qualquer outra coisa, se for a partir de uma vivência pessoal, né? E o HIV, ao mesmo tempo, é um assunto de todo mundo. Então, nesse sentido, como que esses corpos aliados, ou seja, os corpos das pessoas não vivendo com HIV, também possam perceber que, nossa, esse é um assunto bacana para se falar, para se pensar. As pessoas querem pesquisar tanta coisa, ou pesquisam tantas coisas, mas parece que o HIV, se você está ali pesquisando, as pessoas já ficam, então eu acho que ele deve viver com HIV. Já é meio uma presunção. No meu caso era mesmo, e acho que na maioria dos casos, como eu te falei. Mas, por exemplo, quando eu descobri o meu diagnóstico, eu precisei de um tempo para começar a fazer esse processo de trazer o HIV para o trabalho artístico. Porque, como eu te disse, né, eu acredito que a arte é uma elaboração de discurso. E quando você entra em contato com um diagnóstico de HIV, mesmo hoje, passado 40 anos, com todos os avanços da ciência, você ainda sente tudo aquilo que está programado para você sentir. Tudo aquilo que essa normatividade, né, que essa hegemonia, que é formada por um corpus muito característico, né, e aí eu falo, esse corpus é o corpus heterossexual, branco, cisgênero, eurocêntrico, classista, né, então, e aí você entra em contato com tudo aquilo que essa estrutura programou para você sentir a partir das estigmatizações, que é você se sente culpado, você se sente um corpo sujo, você sente que você é responsável por de repente descobrir, né, ter um diagnóstico positivo, você acha que você se acha um corpo fracassado, um corpo recusado, um corpo que não vai mais ser passível de ser amado, de ser desejado, você se sente um corpo terrorista, um corpo bomba, pronto a explodir e contaminar e exterminar outros corpos. Então, tudo isso eu percebi, eu senti. E aí, eu falei assim, eu vou precisar desconstruir tudo isso para poder começar a pensar no discurso artístico. Porque, senão, eu vou produzir um discurso artístico que, na verdade, vai ser um discurso ensimesmado, um discurso cheio de penalização, de autoindulgência, de compassividade. E, na verdade, eu queria produzir um deslocamento, eu queria uma nova forma de olhar para isso. Então, eu precisei de um tempo para superar isso, ou seja, passar por esse processo que é terapêutico mesmo, né? As pessoas falam muito que arte e terapia são coisas semelhantes, e acho que tem vários pontos de fricção entre a arte e a terapia, tanto que existe existe a arte-terapia, existe uma série de coisas, enfim, de ações nesse sentido, mas eu acho que o discurso artístico ele se dá um pouco depois desse processo, sabe? É preciso você passar por essa etapa aí do terapêutico, que tem muito a ver com o eu, né? Como eu, Ronaldo, a minha subjetividade vai entrar em contato com isso, que tem a ver com a minha criação, com as minhas relações familiares, com o meu universo, né? E aí entender como eu passar por isso para entender como que eu posso atuar para falar para um corpus, não para um corpo só, né? Porque o discurso terapêutico ele tem um limite que é o eu, que é ali o seu universo, ali, resolver o seu universo, né? E aí eu acho que eu precisei desse tempo, então foi muito importante aí esse processo, não só terapêutico, mas também de estudo, de
de também beber em outras fontes, né? Começar a estudar outras coisas, começar a estudar, por exemplo, os discursos queers, o feminismo negro, né? Tem alguns conceitos que eu levo ali para a peça que é próprio do feminismo negro, assim, que tem a ver com uma discussão sobre o racismo, mas que você consegue perceber que cabe perfeitamente ali para as relações que se dá com o corpo positivo, por exemplo, na sociedade ainda hoje. Você já passou por uma fase de conflito de sentimentos, ou tem vezes que você ainda se pega nela, no sentido de que bom que eu estou tendo esse espaço para dialogar com as pessoas, para ensinar sobre isso para elas, mas ao mesmo tempo pensar que retrocesso que nós estamos em 2022 e eu ainda tenho que falar sobre isso. Você tem esse conflito de sentimento? Sim, sim. Eu acho que tem uma coisa da minha necessidade de falar sobre isso. Eu falo isso na peça, inclusive, né? Tem uma hora que eu falo assim, tudo isso aqui é sobre falar, né? Sobre um corpo positivo que está vivo e que pode estar vivo e está afirmando a vida. E aí eu brinco, eu faço isso tudo por mim. Eu brinco, afinal de contas, eu digo, esse discurso todo, tudo isso aqui não é uma coisa puramente altruísta, né? Eu falo em benefício próprio, porque tem uma coisa assim, a minha trajetória artística, ela sempre foi atravessada pelas minhas questões, pelas questões que me atravessavam na vida. Então, os meus trabalhos, eles de alguma maneira estão atravessados ali por essas questões que me formam como cidadão, mas também como pessoa, como identidade, né? Então, eu tenho um grupo que é o Teatro Kunin, que fala sobre as questões de homossexualidade, questões de gênero, aí isso foi me levando a pesquisar. Então, quando eu descobri o diagnóstico, eu entendi que em algum momento isso iria, como um atravessamento, que tem a ver muito com a questão da homossexualidade, né? Porque o HIV, a AIDS, isso é muito importante falar, tem uma parcela da comunidade LGBTQIA+, sobretudo uma parcela neoliberal aí, né, que a gente chama de GGG, hegemônica dentro da dissidência, que cada vez mais quer pactuar, quer fazer pactos de pertencimento com essa norma, que rechaça a ideia de que a gente deva insistir em vincular a epidemia da AIDS e, portanto, o HIV à comunidade LGBTQIA+. E eu tenho muita preguiça desse discurso, porque eu acho que esse discurso, na verdade, é desonesto. Porque é esse discurso, porque eles usam esse discurso no sentido de que a gente precisa desvincular, porque senão a gente vai contribuir para o estigma em torno da comunidade. E aí eu acredito que a epidemia da AIDS e o HIV é uma herança das nossas identidades LGBTQIA+. E como uma herança, porque ela atravessou a nossa comunidade de uma forma avassaladora e completamente inexorável, assim. A comunidade LGBTQIA+, não foi mais a mesma, ou foi atravessada de forma definitiva pela pandemia da AIDS. E foi essa comunidade que produziu esse legado de lutas que foi feito enquanto as pessoas estavam morrendo para que a AIDS se transformasse, né, na doença mais estudada, com mais investimento, né, no século XX, e que permitiu, de alguma maneira, todos os avanços, né, todos os avanços que a gente tem hoje, do científico ao social, pequeno que seja do social, eles têm a ver com essa comunidade. Não foram outras pessoas que compraram essa briga. E aí eu acho que essa herança é nossa. E para mim, falar sobre isso, a minha peça e vários outros discursos artísticos que estão sendo produzidos hoje e foram produzidos, eu acho que é honrar essa herança, é honrar esse legado. Então, eu não acho que a gente deva dissociar, a gente deve, inclusive, afirmar. E acho que se a gente afirma que essa herança é nossa, a gente se apropria dela e vai contar essa história a partir do nosso lugar, que é uma coisa que demorou muito para ser feita, né? Porque a gente tem aí uma série de discursos produzidos em torno da AIDS pelo cinema, pela televisão e tal, que não foi a gente que produziu.
E aí eu acho que esses discursos acabam contribuindo para que esses estigmas continuem. Então, eu acho muito importante, ao mesmo tempo que eu, sim, me sinto muito... Às vezes entro numa espécie de conflito e falo, gente, mas que merda que a gente ainda está falando, precisando falar sobre tudo isso em 2022. Mas, ao mesmo tempo, a gente está precisando falar de tanta coisa ainda em 2022, né? Quer dizer, a gente está muito longe ainda de produzir, de fato, uma fissura concreta nessa norma. A gente está trincando esse telhado, que é um telhado de vidro, porque essa norma, ela apagou as pistas da sua própria ficção. Ela é uma ficção, mas ela conseguiu apagar muito bem as pistas. E isso é a perversidade da norma, porque ela se acredita inata, ela se vende como algo orgânico, dado, né? Então, o normal é ser homem, o normal é ser heterossexual, o normal é ser cisgênero. E as pessoas acreditam, porque as pistas são muito bem mal escondidas. E aí eu sinto que, de alguns anos para cá, com todas essas questões da representatividade, da questão identitária, e quando eu falo questão identitária, eu falo da identidade, da importância da identidade como uma premissa para a gente entender as coisas, porque a gente só consegue estudar, falar, se deslocar quando a gente nomeia as coisas. A gente precisa primeiro nomear para poder entender. Eu estou falando disso, eu estou produzindo discurso disso aqui. Mas a identidade, ela não pode ser o fim em si mesmo, porque senão é um tiro no próprio pé. Então, acho que a gente vive hoje esse nó. Discursos identitários, eles são uma premissa importantíssima para essa revolução, mas eu acho que hoje a gente ainda vê algumas no meio. A gente está no meio dessa luta, dessa guerra toda, e a gente vê ainda a identidade. Quando a identidade começa a ser um fim por si mesmo, para explicar tudo, ela não dá conta da complexidade da vida. Então, acho que a gente ainda vai ter que achar um caminho, que é para louvar a identidade como premissa, mas não acreditar nela piamente como o fim em si mesmo. E eu acho que a gente está conseguindo jogar umas pedrinhas e começar a fazer umas fissurinhas ali nesse telhado de vidro da norma. Mas quebrar mesmo esse telhado, falta muito. Falta a gente produzir ainda muita coisa para essa pedrona vir e quebrar esse telhado. E aí a gente quer quebrar esse telhado por quê? Para que todo mundo perceba e a própria norma possa admitir que ela é uma ficção. E que está tudo bem ela existir, enquanto uma ficção. Mas se ela é uma ficção, ela é só mais uma possibilidade de existência. E ela tem que entender que ela precisa deixar todas as outras ficções que se constroem, que não querem ser ela, possam existir do mesmo jeito. Porque tudo é ficção. Né? Eu invento a minha ficção, você inventa a sua, né? E aí eu acho que quando eu falo que a identidade não é o fim em si mesmo, é porque quando a gente quer defender muito a identidade como o fim de todas as coisas, a gente vai produzir um discurso que ser bicha é isso, ser mulher é isso, ser negro é isso, ser trans é isso. Eu acho que ser mulher, ser trans, ser bicha é uma infinidade de coisas. São tantas quanto as ficções que toda bicha quiser construir, que todo corpo positivo quiser construir. Então, falar sobre o HIV na doença do outro é falar sobre o HIV que eu consigo falar, com os limites do meu corpo. Um homem branco, cisgênero, gays, bicha, cisgênero, morador de um grande centro, com acesso a uma série de coisas. Mas terminando, eu falo ali, né, eu falo tudo isso em benefício próprio, mas eu também falo em nome de todo o corpo positivo, de toda a positividade que ainda precisa estar trancada no armário, com medo. E eu não estou falando sobre... Eu jamais conseguiria falar sobre a complexidade que é o HIV, porque o HIV não é uma coisa... Não existe um HIV, existem vários HIVs hoje no Brasil, por exemplo. Né? O HIV que habita um corpo trans, por exemplo, que eu chamo de HIV trans, não é o mesmo HIV que habita um corpo de uma gay branca que vive num grande centro. O HIV que está no meu corpo morador do Sudeste não é o mesmo HIV que habita um corpo
que tem que lidar com HIV e com as estigmatizações no extremo norte ou no Brasil profundo, né? Então, eu não dou uma receita, eu não dou... o meu discurso ali na peça, a gente teve muito esse trabalho, esse cuidado de não construir um discurso inequívoco, é um discurso cheio de dúvidas, não é um discurso de certezas, é um discurso de afirmações, que é diferente. Porque quando a gente afirma algo, a gente afirma a partir de uma crença de que a gente precisa caminhar para determinados lugares para desconstruir uma série de coisas. A certeza ela não está interessada no caminhar, ela está estagnada. Então, é um discurso que é anti-certeza, mas é muito cheio de afirmação. Afirmação desse corpo que é atravessado por estigmas e sabe do que está falando, né? Mas, por exemplo, eu falo muito também na peça sobre recusar o silêncio. A ideia de recusar o silêncio como a única forma de existência. Obviamente que isso é uma premissa ali que eu tiro também de uma feminista negra, que é a Audre Lorde, que fala muito sobre as quebras do silêncio. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que esse silêncio eu posso recusar aqui, hoje, né? Sendo um artista que aos trancos e barrancos foi aí vivendo a sua arte, que construiu uma certa independência, que está aqui num eixo, no grande eixo cultural ainda, mas eu respeito que esse silêncio não possa ser quebrado, ou seja mais difícil de ser quebrado, dependendo do lugar onde você vive, dependendo dos marcadores que te atravessam e da sua realidade. Né? O que eu estou querendo dizer? O Brasil é muito complexo. Então, eu entendo que uma pessoa vivendo com HIV que mora numa cidadezinha do interior do Brasil profundo, com 10 mil habitantes, que precisa viajar da sua cidade para poder pegar o seu remédio, porque ela não pode nem ser vista perto do lugar onde se vende, onde se pega a medicação, porque se ela for vista ali, ela vai perder. As pessoas vão presumir que ela vive com HIV, e ela vai perder emprego, ela vai perder afeto, ela vai ser expulsa de casa, ela vai perder tudo, né? Mas eu acredito que a arte, e aí a arte como uma coisa maior, não só o meu trabalho, todos esses discursos que a gente está produzindo, toda essa ideia de representatividade positiva, de que mais artistas possam assumir que vivem com HIV e possam, se quiserem, trazer esse tema para o seu trabalho, para falar disso de uma forma mais natural, para que a gente possa ver no teatro, no cinema, vai fazer com que lá na frente, talvez esta pessoa que hoje seja impossível para ela recusar o silêncio, mesmo que ela queira, talvez ela possa um dia recusar. Ela possa recusar, porque as coisas foram se naturalizando, né? Por enquanto, os corpos positivos não estão naturalizados na sociedade. A gente vive ainda sob a égide do silêncio, né? Então as pessoas fazem o seu tratamento, se cuidam, não morrem mais. Quer dizer, ainda tem gente que morre, mas isso é uma outra discussão. Mas elas fazem o que elas precisam fazer para não morrerem, mas elas são ensinadas e estimuladas para fazer isso em silêncio, para não falarem sobre isso. Então, o recado é muito bem claro. Se cuida, mas se cuida em silêncio. Pelo fato do espetáculo ter sido construído e ser conduzido a partir das suas experiências, das suas vivências, você se sente mais vulnerável perante uma crítica do público? Cara, não, sabia? É engraçado isso. Eu não me sinto mais vulnerável. Eu me sinto vulnerável em cena, mas assim, é uma vulnerabilidade que é assim, não tem... É engraçado você perguntar isso, porque uma das coisas mais legais que eu ouvi, assim, também de um crítico, né, de um pensador do teatro aqui de São Paulo, ele escreveu sobre a peça, ele falou assim, independente de gostar ou não da peça, é um discurso é um discurso isento de qualquer desconfiança. Eu achei isso muito legal. É alguma coisa nesse sentido. O que ele quis dizer que não se dá para desconfiar da cena.
E não dá mesmo, porque sou eu ali, não tem saída. Sou eu na minha... porque é isso, né? A gente, quando faz teatro, a gente estuda teatro, se forma, né? Faz uma formação. Tem todo esse processo aí de que o tempo inteiro está te ensinando. Existe o ator, existe o personagem, existe essa coisa, o que você empresta, o que você não empresta. E aí, acho que toda essa leva de um tempo aqui, de algum tempo para cá, essas vertentes dos teatros autobiográficos, do teatro documental, né, dessas peças que estão pululando, e elas começam a pulular exatamente quando o teatro se apropria desses discursos identitários, né, que é a necessidade de falarmos sobre corpos que nunca tiveram espaço dentro da cena, né? Então, quando eu crio lá o Cunim, com outros colegas artistas, também gays e tal, a nossa crise ali, o que a gente queria? A gente queria falar, a gente queria levar para a cena a gente, o nosso corpo bicha. Mas a gente não... Porque o que a gente encontrava, o que a gente encontrou na escola, o que a gente encontrou estudando teatro, na dramaturgia escrita até então, na dramaturgia que a gente estuda enquanto história do teatro brasileiro, a bicha estava relegada a um papel caricatural ou um papel marginal, não tinha outro. Não existia um Chekhov que você pegava e via lá um personagem gay no Chekhov com as questões que todo mundo tem, né? Solidão, saudade, nostalgia, querendo um lugar, estar num lugar. Não. No Chekhov não existe personagem bicha, né? Então o personagem bicha está onde? Ali na comédia, sendo bem caricatural, ou nas peças marginais, né? Que o Plínio Marcos escreveu super bem. Mas já era uma crise de representatividade. Então, acho que a gente começou a perceber, né, que os corpos que estavam alijados, né, alienados do centro da cena, o corpo negro, o corpo trans, o corpo bicho, começaram a dizer, não, a gente não quer mais ser objeto, né? Porque quem escreveu essas peças foram todas pessoas, artistas heterossexuais, né? Você vai pegar lá os personagens gays do Nelson Rodrigues, eu acho a gente estuda Nelson Rodrigues como grande dramaturgo brasileiro, ele é genial, o Nelson. Ele tem uma obra inacreditável, assim, a produção daquele homem é inacreditável. Mas o lugar que a personagem gay ocupa na dramaturgia gigantesca do Nelson é, assim, bizarro. É bizarro, entendeu? Eu, como homem gay hoje, olho para aquela obra e falo, puta, mas assim, fruto do tempo dele, naquele momento, né? Então, acho que tem isso. Essas peças documentárias, elas vêm dessa necessidade, né? Claro que a gente tem que fazer uma série de operações para que aquele desejo de falar sobre aquilo que nos atravessa não seja maior do que entender que a gente está partindo das nossas experiências, né? Partindo de algo que nos atravessa, que é próprio, né, autobiográfico, é da minha biografia, mas que eu preciso fazer operações para que isso vire algo que seja maior do que uma viagem ao meu próprio ego, né? Porque acho que o teatro documental, o teatro autobiográfico, ele é muito passivo dessa crítica, ele é muito criticado por muitas vezes ser essa ego-trip, né, ao eu, essa supervalorização do eu e ser vaidoso. Então, essa é um risco e uma armadilha que está posta ali e que a gente tem que saber driblar, né? E aí, nesse sentido, foi muito bacana ouvir, porque eu acho que eu não me sinto vulnerável a uma crítica, porque eu acho que o espetáculo, acho que talvez seja o fato de estar ficando mais velho, né? Já está de entender que essa peça ela é só mais uma peça, né, dentro da minha trajetória, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu passei a vida me preparando para fazer essa peça, sabe? É como se isso foi também uma coisa que de alguma maneira eu ouvi e no sentido de que eu precisei viver tudo o que eu vivi para poder construir aquilo ali. Mas ela é só mais uma peça. Então, assim, não é um discurso. Então, eu não tenho, assim, por ela, um lugar que é assim, nossa, se alguém falar um ai sobre essa peça, eu vou ficar extremamente magoado. Não. Eu acho que é
é uma peça que se inscreve numa categoria de peça, num estilo de peça, que tem uma encenação. Então você pode chegar ali, qualquer pessoa pode chegar ali e não se identificar com aquilo, achar chato, achar, ai, nossa, mas que chatice, ai, não entendi, não quero, discurso cabeção, sei lá, você pode falar qualquer coisa. Mas eu achei legal esse crítico que disse, mas você só não pode dizer, você só não consegue desconfiar daquela cena. É uma cena imune, ele falou essa palavra, e é legal porque essa palavra está dentro da cena, eu lembrei agora. É uma cena imune a qualquer desconfiança. Então, de alguma maneira, tem a ver com uma inteireza minha, que não é um mérito, é só porque não tem para onde fugir. Eu estou falando sobre HIV e dizendo ali, eu sou um corpo vivendo com HIV, e é isso que acontece, e é isso que tem acontecido com os corpos que vivem com HIV há 40 anos. Quando eles morriam, quando não existia nenhuma possibilidade de sobrevida, e quando o HIV era, de fato, uma sentença de morte, e hoje continua acontecendo quando o HIV não é mais uma sentença de morte, continuam nos condenando a uma morte em vida, uma morte civil, né? Que é uma morte ao amor, ao afeto, às relações. Então, é isso. Ronaldo, quero te agradecer mais uma vez por ter cedido o seu tempo de falar comigo. E eu não poderia deixar de comentar contigo, já que estou tendo oportunidade. É muito curioso, né? Quando você fala, olha, só uma peça, só uma peça. Eu acho muito interessante, porque realmente pode ser só uma peça para muitas pessoas, mas para outras tantas é uma mudança de pensamento, algo que vai desconstruir, porque assim como eu vou assistir hoje, que eu tenho certeza que você pego de alguma forma por ela, eu assisti Dizer e Não Pedir Segredo e foi algo que me emocionou muito. Eu vi lá no Festival Mix primeiro, foi o primeiro contato que eu tive com vocês, com o grupo. Me apaixonei pelo documentário e fui atrás de ver pessoalmente, eu queria ter aquela vivência. Então, todas as vezes que eu esbarro com alguém que não se aceitou ainda como LGBTQIA+, eu sempre indico. Então, que bom que você pensa dessa forma, de apenas uma peça que, de alguma forma, também te ajuda a se distanciar cada vez mais, que alguns atores se veem muito próximos, daquela vaidade que é estendida ali no palco, né? Você se estende muito e você considera o palco a tua missão. Pode ter um pouco de vaidade porque somos humanos, mas você vê o palco como missão, claro. E eu admiro muito. Parabéns. É isso mesmo. Que bom. Que legal que você viu dizer a verdade, eu estou lembrando. Eu só vou terminar com uma historinha, porque você me falando isso, é isso mesmo. Quando eu falo assim, é só mais uma peça, não é um desdém, muito pelo contrário. Por exemplo, essa é o meu primeiro monólogo, assim, em quase 30 anos de carreira. Eu tenho 30 anos que eu faço teatro profissional. O meu primeiro monólogo e a primeira peça, o meu primeiro trabalho, que é um solo, que é muito autoral, é muito, né, tipo assim, tem a ver com isso mesmo, com um atravessamento de vida. Mas eu falo isso até para me precaver, talvez, de frustrações, né? Porque é isso, assim. Eu quero que essa peça aconteça demais em muitos lugares, que eu possa fazer ela muito, muito tempo, até ela não fazer mais sentido, né? E eu torço para que um dia ela não faça mais sentido, porque significa que a gente resolveu uma série de questões que a gente ainda não resolveu. Então não é um desdém para a peça, é exatamente isso, para que eu também entenda que ela é só uma ação entre tantas que estão acontecendo aí ao mesmo tempo, de outros artistas em outros lugares, em várias partes do mundo, de pessoas que estão tentando com a sua arte, com os seus atravessamentos, produzirem algum tipo de deslocamento nesses processos estigmatizantes. E aí, numa das sessões presenciais, aconteceu uma coisa que é muito emblemática disso aí, do que você é apenas uma peça para o outro, não é, né? Para quem assiste, o que acontece? Que era a peça é muito próxima, né? A peça presencial, né? Tem uma arquibancada, eu estou ali numa mesa, e eu estou muito próximo das pessoas. E aí tinha lá um grupo de 4 ou 5 gays assistindo, mais velhos, muito inteiros ali, muito presentes. E no final tem essa coisa que acontece, que todo mundo se congrega e tal, e as pessoas vêm falar comigo, e um deles veio falar comigo quase no final, assim, muita gente já tinha ido embora.
ele andava com uma bengala, e aí ele me abraçou e falou assim, há 20 anos que eu espero ouvir tudo isso que você disse hoje aqui. E há 20 anos eu vivo com HIV, e há 20 anos eu espero ouvir isso, eu nunca ouvi isso em nenhum lugar. Muito obrigado. E aí eu penso, tentando ali me conter para não desabar, mas penso, ele está falando isso não para mim, ele está falando isso para a arte. Porque a arte é esse discurso que consegue falar algo que as pessoas estão esperando para ouvir de um outro jeito, que ninguém consegue dizer. A arte, né? O artista é um instrumento só. Então, só terminar com isso, porque você falando isso, me lembrei dessa história. Sim, nossa, tô vendo engasgado aqui. Muito, muito obrigado. Valeu. Toda a sorte do mundo, todo sucesso. Eu vou continuar acompanhando a sua carreira.